Hoje nós falaremos sobre Jó e a lição aprendida através da dor. O texto será lido em Jó 42, de 1 a 6. Eu vou ler na Bíblia a mensagem de Eugene Peterson. Jó respondeu ao Eterno: estou convencido, tu podes fazer tudo, qualquer coisa. Nada nem ninguém pode frustrar teus planos. Tu perguntaste: quem é este ignorante que critica meus propósitos, se nada sabe? Admito, fui eu. Eu falei sobre coisas além da minha compreensão. Fiz pouco das maravilhas que estão acima do meu entendimento. Tu me disseste: tenho algumas perguntas para você e quero respostas diretas. Agora confesso, antes eu ouvi falar a teu respeito, mas agora te conheço, pois vi com meus próprios olhos. Por isso, retiro tudo que disse. Sou um miserável e me arrependo profundamente. Perdoa-me. Deus é aquele que educa a humanidade para a fé, não aquele que se analisa racionalmente. Frederick Buechner foi ainda mais longe ao perguntar assim: sem de alguma forma me destruir no processo, como Deus poderia se revelar de uma maneira que não deixasse margem para dúvidas? Se não houvesse lugar para dúvidas, não haveria lugar para mim. Deus não quer que o estudemos, mas que o amemos. É o que a Bíblia revela. Teólogos medievais dizem que o homem é o risco de Deus. Chesterton disse que a ideia central da grande parte do Antigo Testamento pode ser chamada de a ideia da solidão de Deus. Jó é parte da pergunta de Deus: o homem escolherá me amar pelo que sou ou pelo que dou? George MacDonald teve uma compreensão muito profunda sobre essa pedagogia do sofrimento. Ele disse assim: em vez de esmigalhar o poder do mal com a força divina, em vez de impor a justiça e destruir os ímpios, em vez de pacificar a terra mediante o governo de um príncipe perfeito, Deus deixou que o mal agisse à vontade. Ele se satisfez com as formas lentas e desencorajadoras de ajudar apenas no essencial, tornando bons os homens, expulsando e não simplesmente controlando Satanás. Amar a justiça é fazê-la crescer, não é vingá-la. O ensino através da adversidade se concentra no crescimento e na perseverança, que não se limita apenas na habilidade de resistir a dificuldades, mas também de convertê-las em triunfo. Lembre-se que as perguntas mais complexas da vida nunca foram totalmente respondidas. Nunca chegamos a entender por que Deus age de uma maneira ou de outra. Por que um avião caiu ou ocorreu um desastre natural? Contudo, de acordo com Helmut Tillich, somos redimidos do poder destrutivo dessas perguntas. O pânico não mais nos domina, porque a pedagogia de Deus nos traz paz. Vamos ponderar sobre o ensino que vem da adversidade. O ensino que vem da adversidade envolve experiências de perda. Trata-se do trajeto angustiante de demolir nossos próprios castelos. É neste ponto que adentramos a região dos questionamentos. Na realidade, não é o sofrimento em si que nos incomoda, mas sim o sofrimento que não merecemos. Por quê? É o questionamento do aflito. A manifestação das preocupações é uma indagação tão relevante que a Bíblia documenta suas múltiplas aparições.
A pergunta é parte fundamental de quem está na devastação das perdas. Quem perde? Pergunta. Søren Kierkegaard disse que os cristãos parecem estudantes que desejam olhar as respostas dos seus problemas de matemática lá no fim do livro. No capítulo 38, Deus é quem faz as perguntas. Uma das qualidades de Jó é que ele enfrentou as piores provações da vida. Não recebeu resposta de Deus, mas escolheu a lealdade. Jó confiou. Felizes são os que creram, mesmo sem ver. Jó prefigura o sofrimento de outro inocente, Cristo, Yeshua, Jesus, o nosso Messias. Na cruz o inocente clama e não obtém nenhuma resposta de Deus. Os discípulos descobriram no domingo da ressurreição essa lição que envolve as perdas. Quando Deus parece distante, pode estar mais próximo do que nunca. Quando Deus parece morto, pode estar ressuscitando a vida. Vejamos a sequência de 3 dias. Sofrimento, escuridão e vitória se transformou em parte dessa trama da vida. Romanos 8, 28 nos diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O ensino de Deus envolve as perdas. O contrário é o começo do verso novo na poesia divina. A lição da dificuldade, ela exige a sinceridade. Deus escutou tudo que Jó lançou contra ele e não considerou como falta. O que Deus não suporta é a nossa apatia. Você pode se irritar com Deus, mas nunca poderá se desinteressar por ele. A dor limita a percepção. Sendo a mais íntima das emoções, ela nos leva a pensar somente em nós mesmos. Quando isso ocorre, a tendência é escondermos nossas verdadeiras intenções. É a máscara, como recurso de escape. Deus está na nossa sinceridade. Quando a sinceridade é o fundamento da nossa fé, muitos medos são superados. A gente descobre nosso lugar diante de Deus e evitamos repetir os mesmos equívocos. Ninguém pode impor limites a Deus. A autoridade de Deus é percebida pelos olhos restaurados, pela sinceridade. William Thompson ele afirmou algo maravilhoso. Deus nunca está a salvo de nós, uma vez que Deus foi visto nascendo no estábulo. Nunca mais poderemos ter certeza sobre onde ele aparecerá ou o que fará, qual o custo, a que nível absurdo de auto-humilhação ele se rebaixará em sua incansável busca por amor. Ele irá até a cruz. A sinceridade de Deus o levou a vir até aqui. A sabedoria é inerte, racional. A dor, ela é dinâmica, individual. Nenhuma solução racional aliviará a dor. Pode ser por isso que Deus mandou seu Filho único como uma das respostas ao sofrimento humano, para vivenciá-lo e assimilá-lo em si mesmo. A encarnação não resolve o dilema do sofrimento, mas resolve uma resposta dinâmica, individual e sincera. Jó é sincero, Jó é íntegro, mas Jó berra, reclama, cala, lamenta, despedaça as roupas. Exprime a emoção. Uma das poucas coisas que lhe sobrou foi a palavra, foi a voz. Um vínculo sincero com um Deus sincero é curativo, educativo, religioso e firme. A lição da dificuldade, ela também envolve a família. A família de Jó resume os dois aspectos.
É parte do que ele perdeu e prova de sua sinceridade. Os filhos de Jó aparecem no capítulo 1 aí, fazendo festas, banquetes, talvez desprezando até o risco em torno deles. Eles esbanjavam riquezas em festas que apavoravam o coração de Jó, a ponto dele erguer altares e oferecer sacrifícios. Ser pai é reerguer altares permanentes. Um dos primeiros objetivos do ataque maligno é exatamente seus filhos. Isso indica a relevância aos corações dos pais voltados aos filhos e dos corações dos filhos voltados aos pais, lá de Malaquias 4:6. Esse é um assunto que a Bíblia ela tende a enfatizar. Filhos aflitos. Jesus teve diversas ocasiões com filhos padecendo de ataques demoníacos. A esposa de Jó também tem um papel muito importante. Ela se mantém afastada, mas não isolada da história. O sofrimento das perdas também atinge essa mulher. Coração de mãe desesperado pelos falecimentos de seus filhos e filhas. No capítulo 2, versículo 9, ela aparece com um brado amargurado. Amaldiçoa teu Deus e morre. É difícil. É muito difícil testemunhar a ruína de tudo que você mais preza e manter um discurso da serenidade. A poesia de Jó dá espaço para a ira. Ela sofria com toda a angústia de ser ferida em seus pontos essenciais. Ela falou bravamente o que alguns de nós tememos falar. Ela foi sincera. Ela manifesta em alto e bom som o que muitos de nós se restringem a sussurrar em segredo. No término do livro, Deus realiza uma recuperação de Jó e não uma compensação. Jó reconhece as magníficas lições que adquirira. Seus olhos agora enxergam a Deus. Sua vida foi mudada. Surpreendentemente, Jó emerge dessa sequência de dores e perdas, de dificuldades, com uma combinação de louvor, pureza e honra. Problema sim, desastre não. Jó é mais que uma obra. É uma lição divina na confusão. Soren Kierkegaard fez uma oração que precisa ser minha e tua também. Ele orou assim: Pai Celeste, caminha conosco como antigamente caminhava com os hebreus. Oh, não nos faças crer que nos tornamos grandes demais para menosprezar tua educação, mas faze que cresçamos para nos conformarmos a ela. Que possamos crescer sob ela como um trigo bom cresce sem pressa. Que não nos esqueçamos de quanto tu fizeste por nós. E quando tua ajuda nos tiver assistido solicitamente, com um milagre, faze que não voltemos a procurá-la como criaturas ingratas, porque comemos e nos saciamos. Faze-nos sentir que sem ti para nada prestamos, mas não permitas que os sintamos em vil impotência, e sim em confiança vigorosa, com a certeza feliz de que tu és forte nos fracos. O capítulo 7, 7 a 21, são perguntas que assolam os que sofrem. Jó começa assim: Deus, não esqueça que sou apenas um sopro. Estes olhos viram pela última vez a bondade, e vocês já viram meu fim. Continuem olhando, mas não restará nada para ver. Como uma nuvem evapora e para sempre desaparece, os que vão para a sepultura jamais retornam. Para a família jamais irão voltar. Os amigos nunca mais irão encontrar. E assim,
Não vou ficar calado, vou dizer em alto e bom som: minha queixa contra o céu é muito amarga, mas honesta. Querem pôr em mim uma mordaça, como quem deseja que simplesmente a tempestade pare e o mar se acalme. Quando penso, vou para a cama e quem sabe eu melhore, ou um cochilo me fará bem, surgem pesadelos para me assustar e visões de apavorar. Preferiria ser enforcado e morrer a continuar desse jeito viver. Eu desprezo esta vida. Quem precisa disso? Deixem-me sozinho. Minha vida não vale nada. Não passa de fumaça. O que são os mortais para que te importes com eles e gastes com eles parte do teu dia, para que venhas toda a manhã saber como estão? Nunca deixarás de olhar para mim? Não me deixarás só, nem para que eu respire? Mesmo tendo pecado, como isso pode ferir-te, se és maior que tudo, responsável por todos os homens? Por que me tornei o teu mais importante alvo? Porque simplesmente não perdoa meus pecados e começas do zero comigo. Do modo que as coisas vão, logo estarei morto. Olharás para cima e para baixo, mas já não estarei por perto. Bem, quando sofremos, não conseguimos evitar de nos questionarmos sem parar. É a forma de nos expressarmos. A dor nos deixa ansiosos, curiosos, furiosos. Ela quer ser a prioridade, o centro das atenções. Egoísmo. O atleta, mesmo sob o olhar de uma multidão, se contorce de muita dor no gramado. Quando a alma se revolta, surgem as perguntas mais profundas, as dúvidas mais cortantes. É um embate que se trava no coração, entre a vontade de triunfar e a dor que não quer sair. Diante da dor da alma, ninguém é forte, nem mesmo os que se acham melhores. C.S. Lewis dizia que todos estão aptos a vencer a dor, exceto aquele que a sente. O mesmo Lewis, que passou pela dor de ver sua esposa morrer de câncer, ele disse assim: Deus sussurra em nossos ouvidos por meio do nosso prazer. Fala-nos mediante nossa consciência, mas clama em alta voz por intermédio de nossa dor. Esta é seu megafone para despertar um mundo surdo. Precisamos entender bem isso. A dor nos faz perguntar. E isso não é covardia, não, mas humanidade. Consciência das nossas limitações. Isto é, o gesto da graça. Vamos refletir um pouco sobre alguma das perguntas tão angustiantes que atormentam os que sofrem, para que você que sofre saiba que você não está isolado. Por quê? Essa é a pergunta do oprimido. Versículo 20 e 21 do mesmo capítulo. Mesmo tendo pecado, como isso pode ferir-te? Se és maior que tudo, responsável por todos os homens, por que me tornei o teu mais importante alvo? Porque simplesmente não perdoa meus pecados e começas do zero comigo? Do modo que as coisas vão, logo estarei morto. Olharás para cima e para baixo, mas já não estarei por perto. Por quê? Por quê? Porque é um questionamento essencial de quem sofre a dor. A palavra sofrimento vem de um método de tortura muito antigo, onde rochas pesadas sobre pranchas estavam num corpo débil. O porquê? O porquê é amigo do homem desde suas origens. É uma das primeiras perguntas que as crianças fazem. O porquê? Ele é amigo do ser humano desde suas raízes.
Uma garotinha, vendo a mãe chorando, perguntou: Mamãe, por que a gente chora? E a mãe sabiamente respondeu: O choro, filhinha, foi o jeito que Deus inventou para a gente não explodir. Carlos Drummond de Andrade fez uma pergunta muito forte. Há alma no homem? E quem pôs no homem, quem pôs na alma algo que a destrói? Só que Drummond se enganou ao pensar que esse algo da alma a arruína, a destrói. Ao invés disso, é isso que a ensina, fortifica e também a muda. A Bíblia é tão sincera que enche as suas páginas com os porquês. Um dos maiores tormentos que essa questão provoca é este: porque Deus não esclarece. Vivemos mergulhados no enigma da dúvida. Deus não esclarece, não porque quer manter a gente aí na sombra da dúvida, mas é porque não suportamos tanta claridade. Joseph Balley disse: na escuridão, lembre-se do que aprendeu na luz. Onde está Deus? Essa é a pergunta do desesperado. Jó capítulo 6, 13. A dor, ela simplesmente humilha a soberba. Ela destrói nossas fortalezas. Ela despreza nossa posição. Qual o valor de ter glória e riqueza quando se está inconsciente? A dor, ela se fantasia de loucura. Existem algumas dores que machucam muito. A dor do constrangimento, a dor da incapacidade diante ao veredito do médico, a dor da traição, a dor das palavras ditas para machucar profundamente, a dor da mentira escondida durante anos. Todas essas dores, elas nos derrubam no solo gelado da existência. É de lá, desse solo frio, gélido, que a gente ergue o olhar e indaga: onde está Deus? Toda dor exige uma explicação. Questionar por Deus é procurar um propósito na dor. Alguns questionam por Deus não para se aperfeiçoarem com a dor, mas para transferir a responsabilidade. A indignação, a indagação, ela é um clamor. Onde está Deus? Deus está na dor. A minha dor, a nossa dor, a dor, ela não altera Deus, mas transforma quem padece a dor. É a mais surpreendente mestra da vida. O que dói ainda respira. Deus conhece tanto de dor que mandou ao mundo o Consolador. A postura mais essencial na dor não é a fuga, é a persistência. Converter dores em honra, derrota em vitória, queixas em agradecimentos, desastres em testemunho. John Johnson disse: homens e mulheres são limitados não por seu lugar de nascimento, nem pela cor de sua pele, mas pelo tamanho da sua esperança. Outra pergunta: até quando? A pergunta de quem desafia o tempo. Você pode ler isso aí lá em Jó 6, 8 e 10. Nada dói mais do que o sofrimento da ansiedade, o sofrimento de aguardar. Guimarães Rosa escreveu que esperar é reconhecer-se
incompleto. Aguardar é um verbo que machuca o coração, pois demanda força e persistência. Duas coisas que a dor ela destrói no íntimo de quem padece. A dor, ela faz uma aliança peculiar com o tempo. O relógio de quem padece parece um algoz das emoções. Você já percebeu como as dores de sofrimento se arrastam mais? Porque a dor, ela não tem pressa de ir embora, não. Um dos maiores ensinamentos que recebemos é que na dor, Deus, ele nos mostra como resistir à opressão do tempo, para conquistarmos a eternidade. É a divina didática do calendário. Edith Eva Eger, autora do lindo A Bailarina de Auschwitz, disse: não adianta disfarçar o alho com chocolate. Não vai ficar bom. Assim também, não adianta fugir da realidade ou tentar encobri-la com algo açucarado. A esperança não é um atalho da escuridão. É a luta contra a escuridão. Gravou? A esperança não é o atalho da escuridão, é a luta contra a escuridão. A grande questão que devemos nos fazer quando o domínio da dor se instala é esta: Senhor, Pai da bondade, Deus de amor, o que queres? Revelar-me? Que Deus abençoe a cada um. Em Cristo Jesus e até um próximo vídeo.